Gracias, Jorge. Gracias por tu introducción y gustaría aprovechar también el momento para agradecer por la invitación de este seminario y sean todos bienvenidos. Gostaria também de pedir um pouco de desculpas porque há muitos anos que não necessito falar em espanhol. Creio que hoje vou brindar a todos com um belíssimo portunhol, porque a mente não é a mesma de anos atrás, mas vamos começar nossa charla técnica de hoje. Sobretudo, iremos falar um pouco sobre tecnologias e aplicação de materiais poliméricos em equipos de alta tensão. Como bem disse Jorge, eu sou químico e tenho mestrado na área de engenharia química de los materiais poliméricos e, portanto, meu foco sobre este assunto é um pouco mais voltado à ciência de materiais. Eu sei, trabalho há muitos anos com engenheiros eletricistas e sei que para a grande maioria que é da área elétrica, o tema de químicos e de materiais pode se tornar um pouco exaustivo, às vezes até um pouco chato, portanto, não irei me prender muito aos detalhes químicos, mas se há alguma questão sobre um assunto um pouco mais químico, podem me consultar após a apresentação e que terei a satisfação de ampliar as definições e conhecimentos químicos. Hoje, então, iremos ter uma pequena introdução, falaremos um pouquinho sobre definição de polímeros, a classificação, como separamos este tipo de material, esse tipo de conhecimento, e o comportamento físico-químico dos materiais poliméricos. Por que os materiais poliméricos é para nós um bom material para se trabalhar aislamentos, né? Então, entraremos no tópico que realmente nos importa hoje, que são os polímeros e eletricidade. Falaremos principalmente sobre os aisladores, sobre as cobertas em aisladores e para rádios, mas também sobre outros aislamentos que são comuns em redes elétricas, e entender melhor sobre esses materiais de coberta. E, por fim, pero não menos importante, falaremos também um pouquinho sobre caracterização de polímeros. Como poder saber de que polímero se trata? Porque quando se compra um polímero, muitas vezes se diz, é um material cinza, ou cinza mais claro, preto, ou de color... a cor é apenas uma característica que se cambia muito facilmente. O que nos interessa saber é um polímero de silicona, é um polímero de PDM, é um polietileno de alta densidade, enfim, que polímero é este que estou comprando? E, de fato, é o polímero que adquiri, é o polímero que me interessa usar. Há umas quantas caracterizações possíveis de se fazer e determinar se o que tienes era o que realmente queria ter. Portanto, sem mais embargos, né? Vamos fazer uma pequena definição. Os polímeros são substâncias formadas de macromoléculas, ou seja, moléculas muito largas, muito grandes, que têm um alto peso molecular. Por quê? Porque é feita de muitas moléculas pequenas, ou seja, há várias reações químicas entre moléculas de pequeno tamanho até uma molécula muito, muito grande. Essas reações subsequentes entre pequenas moléculas que dão origem a essas longas cadeias moleculares de alto peso molecular são genericamente chamadas de reações de polimerização. Essas reações normalmente têm alguns fatores que as controlam, que podem as torná-las mais rápidas ou mais lentas,
que são a temperatura, a pressão, os ativadores de reação, os catalisadores, que generalmente são usados para fazer as reações mais rapidamente. Essas pequenas moléculas que dão origem ao polímero, nós las chamamos de monômeros. Sim? E o mero, alguns lugares tratam mero e monômero como a mesma coisa. O monômero é a molécula antes da reação. Depois da reação, esta pequena molécula se torna um fragmento do polímero. Quando está reaccionado, chamamos de mero, não mais de monômero. E, por fim, a cadeia polimérica do material, nós chamamos simplesmente de monômeros. Há uns quantos monômeros na natureza, muitos usados para ser polímeros industriais. Talvez os 3 mais famosos estão aí, para que podemos observar, né? Os monômeros de eteno, que se faz o polietileno, o propeno, que se usa para ser o polipropileno, e o isopreno, que se utiliza para fazer o poliisopreno, que é um dos cálcios, dos elastômeros mais famosos que existem. Há muitos outros monômeros que se podem reaccionar para ter uma vasta quantidade de macromoléculas de polímeros. Poderíamos falar aqui do polivinilcloreto, cloreto de polivinila, que é um polímero muito utilizado na indústria civil, um pouquinho também em isolamento de cabos. Podemos falar de poliamidas, conhecidas como nylon. Há um grande número de polímeros que se podem utilizar. E é uma característica comum dos polímeros, eles são bons materiais aislantes. Para quase tudo, são bons aisladores para eletricidade, são bons aisladores para temperatura, são bons aisladores para o som. Então, são materiais que têm a característica isolante como uma de suas propriedades fundamentais. Sobre a arquitetura molecular, as cadeias poliméricas podem ter diferentes tipos de desenhos. As cadeias mais comuns são conhecidas como lineares, polímeros filamentosos de grande comprimento, sem moléculas laterais na cadeia principal. Estão neste grupo a maioria dos polímeros, como polietileno, polipropileno. Polipropileno tem pequenos grupos laterais, mas não são grandes, portanto, muitas vezes é considerado como se fosse um polímero linear. Quando vamos para os ramificados, estamos agora falando de outro tipo de polímero. Polímeros que, além da cadeia principal, além deste filamento muito longo, há preso pequenas ramificações de material. Às vezes, estas ramificações têm a mesma composição da cadeia principal, e às vezes não. Às vezes, essas ramificações são diferentes quimicamente. Os polímeros ramificados são menos densos do que os lineares, portanto, são mais livianos. E há também uma terceira classe de materiais que chamamos de reticulados. Em inglês se diz cross-links. São ligações laterais entre diferentes cadeias. São ligações químicas formais que pendem as redes filamentosas umas às outras, haciendo que todas as moléculas daquele polímero se tornem uma única grande molécula com muitos pontos de travamento intermolecular. Esta característica faz com que esses polímeros sejam mecanicamente mais duros, mais resistentes, e também fazem com que não possam ser fundidos mais de uma vez. Ou seja, uma vez que se molda, que se dá forma com temperatura para um polímero reticulado, este polímero não cambia mais de formato com a temperatura.
mesmo que se aqueça muito, se der muito calor a um material reticulado, esse material irá se degradar, mas não irá mudar sua forma final. Os elastômeros, os cálcios, sobretudo, são materiais reticulados. Não são os mais reticulados, mas são considerados materiais reticulados. E, por isso, quando se estica um elastômero, ele tem a capacidade de retornar à sua forma original, justamente por causa desses crosslinks que trazem as moléculas de volta para para a sua posição. Há alguns quantos polímeros também conhecidos como polímeros em rede. Os polímeros em rede são um tipo de polímeros reticulados também, mas se tornam muito mais endurecidos quando comparado aos cálcios. Tenho aqui dois exemplos, que seria a resina fenolformaldeído e a resina epóxi, que seus monômeros têm uma arquitetura tridimensional que hace com que a polimerização naturalmente se aconteça no espaço e não em um plano. E esta polimerização espacial hace com que a molécula tenha esse caráter de rede tridimensional. Esses materiais podem também ser usados como isolantes, aisladores. É comum encontrar um ou outro material revestido com epóxi em partes de equipamentos elétricos de alta tensão, justamente porque esse tipo de material dá uma grande proteção mecânica, além do aislamento. Existem uma segunda classificação muito importante, sobretudo para quem faz a transformação de polímeros em partes, em peças, porque se trata de como os polímeros se comportam quando submetidos à temperatura. A temperatura é que determina os tipos de processos de transformação que se tem com os polímeros. Portanto, nós dividimos os polímeros em dois grandes grupos, os termoplásticos e os termoestáveis. Em português, dizemos termorrígidos ou termofixo. O que são termoestáveis? São justamente os materiais que, uma vez aquecidos, uma vez conformados, uma vez transformados em uma peça usando calor, não mais poderá se convertir em outra peça. Estás destinado a ser transformado uma única vez. No passado, não muito distante, havia-se a máxima que se dizia que os termoestáveis não poderiam ser reciclados, uma vez que não poderiam ser reinjetados, remoldados para uma nova forma. Este conceito se desmanchou. Hoje há maneiras de se fazer a desreticulação, não é barato, não é simples, mas é possível. Há outro tipo de reciclagens energéticas, reciclagens para outros finais mecânicas que se molham o material e se utilizam como carga para outros novos materiais. Então, hoje, este conceito de que termoestáveis não são recicláveis cai por terra. Os termoplásticos são os plásticos mais comuns, os polímeros mais comuns, que estamos acostumados a ter ao nosso redor, cerca de nós outros todos os dias. As partes plásticas que estão ao nosso cercano de nós outros, generalmente são fabricados, são produzidos na forma de termoplásticos. Há também muito importante de se entender que os polímeros têm um comportamento mecânico bastante divergente dos materiais clássicos, como as ligas metálicas e como as cerâmicas. Os materiais poliméricos são materiais bem mais recentes, não têm mais do que 2 séculos de ciência. Apesar de se trabalhar com polímeros naturais há muito mais tempo,
Como material industrial, os polímeros é uma tecnologia de material recente quando se compara, por exemplo, a los metais ou as cerâmicas. E é importante saber que há dois tipos de deformação mecânica e que os polímeros se comportam de las duas maneiras, pero a deformação plástica é a mais presente. A deformação elástica é uma deformação temporal e, portanto, reversible. ¿Por quê? Porque se tem um corpo de ensaio, se tem uma peça, se faz uma pressão, uma compressão, uma torção, não importa o tipo de transtorno mecânico que se aplica em um corpo de prova, numa peça, ela irá responder com algum tipo de deformação. Mas quando se encerra a deformação, quando se encerra o esforço, o material se recompõe, se recupera de formato e volta inteiramente ao ponto inicial. Isto é o que chamamos de deformação elástica. Entre os polímeros, há uma classe de polímero que tem alta deformação elástica, que são justamente os calcio. Os elastômeros recebem o nome de elastômeros por causa de sua grande capacidade de deformação elástica. Mas há também a deformação plástica. A maioria dos polímeros se comportam desta maneira. E o que se faz numa deformação plástica? Todos nós outros já vimos na mecânica clássica em algum momento esse tipo de explicação, que é quando o material sofre algum tipo de deformação mecânica, novamente, uma compressão, uma tração, uma torção, não importa, e esta deformação é permanente, é irreversível. Uma vez que o material cambiou de formato por uma deformação plástica, não se pode naturalmente volver a seu formato original. Se fôssemos ver os comportamentos mecânicos e as respostas mecânicas que obteríamos, quando olhamos para o vidro, para as cerâmicas, temos um material que se deforma muito pouco, nem de maneira plástica, nem de maneira elástica, o que faz com que esses materiais sejam muito duros e quebradiços. Quando vamos para um plástico, um termoplástico, como, por exemplo, o poliestireno, é um plástico rígido, que tem um comportamento duro e quebradiço, como vítreo. Quando vamos para um composto como polietileno, um plástico como polietileno, não importa, alta densidade, baixa densidade, este material não é muito elástico, é mais termoplástico, tem capacidade de deformação plástica, portanto, ele não é tão duro, e se pode mudar a forma do material de maneira permanente. Já os calcios elásticos são flexíveis, têm uma grande capacidade de formação, mas se pode recuperar o formato original com o encerramento de los esforços. Neste caso, temos um material muito elástico e pouco plástico. E que podemos dizer sobre os polímeros quando queremos saber sobre seu comportamento elétrico? Como disse uns quantos minutos atrás, os polímeros têm, por natureza, serem materiais com alta capacidade de aislamento. É um bom aislador elétrico, térmico, de áudio, é um bom material para aislar. É uma habilidade natural dos polímeros. Mas há algumas exceções. Há polímeros, por exemplo, que podem ser usados para se fabricar condutores e semicondutores, sobretudo agora que podemos dominar com um pouco mais de facilidade a ciência dos nanocompósitos poliméricos com determinadas cargas que fazem com que puedan conduzir eletricidade. Mas, classicamente, os materiais poliméricos são vistos como materiais aisladores por natureza, aislantes por natureza. E tem uma grande aceitação da engenharia de um modo geral, porque não é um material classicamente muito caro, nem difícil de se trabalhar. A indústria pode transformar os polímeros
com muita facilidade. E esta grande capacidade de se obter produtos finais de polímeros tratam de torná-lo um material muito vantajoso para diversas aplicações, inclusive no campo da engenharia e da engenharia elétrica. Alguns tantos materiais são mais utilizados na área de isolamento elétrico. Cito alguns aqui que são bastante famosos, como, por exemplo, o polietileno de alta densidade, o polietileno reticulado. O polietileno de alta densidade é utilizado para muitos dispositivos, principalmente sobre o tema das redes compactas. O polietileno reticulado é sobretudo utilizado para vestimenta de cabos elétricos, cabos de cables de alta tensão. As poliamidas têm alguma aplicação. Gosto muito desses materiais, mas não gosto deles para o setor elétrico. Em outro momento explico por quê, mas não me gusta pensar em poliamida em setor elétrico. Temos a resina epóxi, as resinas poliéster, resinas cicloalifáticas, são sobretudo utilizadas como material polimérico dos núcleos de aisladores de fibra de vidro. Temos o hábito de chamar de núcleo de fibra pelas fibras em la união polimérica da resina epóxi. Não se poderia ter no núcleo 30% aproximadamente do núcleo, do peso do núcleo é de material polimérico, é de resina polimérica. Sobretudo os melhores tarugos contêm resina epóxi, algumas vezes cicloalifáticas, mas não recomendo jamais que sejam de poliéster, não é o material mais seguro, é o material mais produtivo e, portanto, às vezes é necessário saber quando você está comprando epóxi e quando você está comprando poliéster. Temos o policloruro de vinilo, o composto de PDM, que são bastante famosos, os compostos de PDM, uma espécie de guerra clássica entre a silicona, a tecnologia de silicona e a tecnologia de PDM. Iremos explorar bastante essa questão nessa apresentação. Há os compostos de PDM com aceite de silicona, que é um pouco melhor do que a EPDM sem nada. Temos o cálcio de silicona, que se pode dividir em silicona líquida, silicona RTV e silicona HTV. Qual a diferença entre as três siliconas? A silicona líquida é uma tecnologia que cambia, sobretudo, o conceito de fabricação. Por quê? Na silicona líquida se utiliza um material de silicone partido que se mistura na hora de produzir a peça. No mesmo instante, os dois tipos de silicona se misturam, se hace a repressione e tem o cálcio. E este tipo de material, de resina de silicone chamada líquida, não é líquida de verdade, é um material bastante viscoso, mas fácil de injetar dentro de moldes. Este material reacciona muito rápido e é capaz de produzir peças muito volumosas, muito grandes. Quando a peça é muito grande, se utilizar outras tecnologias de silicone, se torna um pouco difícil de se produzir. Então, quando se tem certos isoladores, por exemplo, que têm 10 metros, 20 metros de comprimento, se pode fazer em única peça facilmente utilizando a silicona líquida. Problemas da silicona líquida. Muito cara, é um dos materiais de silicone mais caros que tem. A máquina para fazer as peças também não são máquinas baratas, portanto, é caro na matéria-prima e é caro na forma de produção. Mas se hace rápido, então se tienes muitas praças, muitas peças gigantes para serem produzidas, talvez a inversão nesse tipo de tecnologia haja algum sentido. O problema maior no começo da tecnologia, que este tipo de silicona líquida não era tão buena
na resistência elétrica ao tempo, não era tão resistente a testes de encaminhamento e erosão elétrica, pero com o tempo se cambiou e hoje se pode comprar compostos de silicona líquida buenos o suficiente para se fazer aisladores elétricos. O cálcio de silicona RTB, esse RTB vem de inglês, seria alguma coisa como vulcanização em temperatura ambiente, em baixas temperaturas. Esse R é de Room Temperature Vulcanization. And HTV is algo como Hot Temperature or High Temperature Vulcanization. Ou seja, a tecnologia é que RTB se hace a temperatura ambiente, se produz peças em temperatura ambiente. E lá, o cálcio de HTV necessita temperaturas altas para se produzir as reações de crosslinks e fazer a vulcanização de silicona. A aplicação desses dois tipos de polímero em los aislamentos é totalmente diferente do que se pensa. A tecnologia RTV não é para ser grandes aisladores como silicona líquida ou silicona HTV. É somente para ser aquele tratamento superficial em aisladores de outros materiais, como vidros e cerâmicas. Então, quero melhorar a superfície de aislador de vidro. Então, aplico na película líquida de cálcio RTV, aguardam tantos ratos e alguns minutos depois, este líquido se vulcaniza a temperatura ambiente, sendo uma espécie de capa protetora, uma espécie de pintura de cálcio na superfície do vidro ou do cerâmico, e temos, então, um material com superfícies distintas do que se tinha anteriormente. Não se faz isso com a silicona HTV. Com a silicona HTV, eu vou produzir aisladores compostos, ou seja, aisladores que são, de fato, concebidos na tecnologia dos poliméricos. Neste caso, muitas vezes a silicona competem ou praticamente competiam, são poucos os fabricantes que, hasta hoje, ainda utilizam os cálcios de PDM, pero há cálcios de PDM ainda no mercado, hasta hoje no mercado, e se pode ter diferentes tipos de comportamento dos aisladores, dos descarregadores e de outros equipos da rede elétrica, dependendo do tipo de material, do tipo de tecnologia em polímeros que se determina para trabalhar em la rede. Aqui eu vou passar rapidamente alguns slides com exemplos de materiais que podem ser encontrados para diversas funções aislantes. Por exemplo, os tapetes de cabine de proteção individual, as coberturas de cabo de linha viva, para assegurar um trabalho menos perigoso, mais seguro. Normalmente, estes materiais são feitos de PDM com aceite de silicone, muitas vezes, de silicona. Muitas vezes com uma capacidade aislante muito boa. Uma grande vantagem da EPDM sobre quase todos os outros cálcios é que é um material mecanicamente muito resistente, muito bueno. E como estes tipos de peças não necessitam estar expostas continuamente, ininterruptamente ao sol, ao UV, ou outras intempéries, parece que, por exemplo, a EPDM é um material muito bueno, se pode confiar. Temos aqui também alguns polímeros aislantes usados em linhas compactas, como os aisladores tipo PIN, que podem ser fabricados com a
tecnologia de PEAD. Temos os cabos com coberturas poliméricas, geralmente se utiliza polietileno expandido para ser essa coberta. Temos os anéis de fixação, aqui em Brasil chamamos de anel de amarração. Não imagino qual é o nome para este dispositivo em espanhol, mas eu creio que é algo parecido. Se hace um laço com material de silicona para se segurar os condutores em los aisladores. Este tipo de rede compacta tem uns tantos testes que há que se fazer para garantizar que todos estes diferentes materiais em contato não se prejudiquem um ao outro. Há um ensaio muito caro, muito importante que se faz nesse material, que é compatibilidade elétrica dos materiais. Não é um ensaio simples e tampouco fácil de entender os resultados. Lembro que eu conheci um professor Martinez, que já não está mais entre nós, que disse que é muito comum que se pedem ensaios de compatibilidade elétrica e se diz algo como o aislador está reprovado. Não, o aislador não está reprovado. Quando o resultado não é bom, a culpa não é de um único item da montagem, sim da montagem inteira. Por exemplo, neste caso, temos silicona, XLPE e PAD trabalhando juntos. E a montagem feita não funcionou. Não é que este material é pior que aquele, pelo menos em termos de compatibilidade elétrica. Temos também as cruces de cables, que são fabricadas na tecnologia de compostos de fibra de vidro com polímero. E se pode ter diversos polímeros para se fazer essas cruces. Muitas vezes epóxi, algumas vezes poliéster, algumas vezes PAD. Há distintos fabricantes e cada um tem sua tecnologia. E este material, hoje com as questões ambientais, acá em Brasil é muito difícil usar as tradicionais crucetas de madeira por conta das questões ambientais. E se migra toda a tecnologia para esses materiais compósitos de fibra e polímero. Há também os separadores de fases, que também são presos aos cabos elétricos para que não se toquem um ao outro. E os laços de silicona são usados aqui uma vez mais. Há também separadores lineares, todos eles são classicamente fabricados em PAD. Podem ter ou não reforços, como fibras de vidro. E também se utilizam os laços de silicona para se prender. E, por fim, vamos nos concentrar um pouco mais nesses materiais. Existem os materiais que são utilizados na coberta dos aisladores poliméricos e também dos descargadores. Pode ser EPDM. Classicamente, se prefere trabalhar com a silicona, e vamos falar um pouco mais do porquê isso. E também lembrar que dentro dos aisladores compostos existem as fibras de vidro, os núcleos de fibra de vidro, que são unidos por resina epóxi, algumas vezes por resina poliéster, algumas vezes por resina cicloalifática, mas seria muito importante que nós nos dessemos a preocupação de garantizar que, por lo menos para os grandes aisladores, se trabalha com material epóxi, porque o material epóxi é mais resistente a um tipo de degradação interna do núcleo, que não se passa com epóxi, mas se passa facilmente com as resinas poliéster, que é a presença de ácidos que algumas vezes pode ocorrer no núcleo e que levaria o núcleo a ter uma fratura frágil, que é muito perigosa para os temas dos aisladores.
Temos aqui a silicona e o EPDM, os monômeros, sim? O que podemos ver é que os monômeros de silicona se têm na cadeia principal oxigênio e silício, oxigênio e silício, oxigênio e silício. E quando miramos para os monômeros de EPDM, que está abaixo nesse slide, o que vamos observar é carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, 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 e assim por diante. Ou seja, em química, nós dizemos que a cadeia principal do silicona é uma cadeia inorgânica. Inorgânica por quê? Porque nesta cadeia só há átomos inorgânicos. Silício e oxigênio são átomos inorgânicos. Quando vamos para uma cadeia de EPDM, o que vemos é carbono ligado a carbono ligado a carbono, típico de los materiais orgânicos. E por que isto é importante, Rodolfo? Isto é importante porque as cadeias inorgânicas e as ligações inorgânicas, sobretudo, têm energia de ligação mais estável. Ou seja, não se desfaz, não se rota, não se quebra uma ligação inorgânica com pouca energia. Portanto, são cadeias mais estáveis, duram por mais tempo, aguentam maiores esforços químicos. E quando olhamos para as cadeias orgânicas, estamos olhando para um material quimicamente mais instável, que se pode reaccionar mais facilmente, que com menor quantidade de energia se pode mudar, se romper as ligações químicas e, portanto, mudar as características dos materiais. Este é, sobretudo, o motivo por qual a silicona, com o tempo, se sobressai sobre o material táctil de PRM em aislamentos elétricos para linhas autor, para linhas submetidas ao meio ambiente. Porque no meio ambiente há muitas agressões, poluição, câmbios de temperatura, poluição marinha, sales, poluições industriais, como mineradoras, como petrolíferas, como a indústria química, e, sobretudo, a presença da radiação UV. A radiação UV é muito maligna para os compostos orgânicos. Nossa pele que liga, nossa pele é fabricada de carbono, de ligações orgânicas. E quando tomamos incidência de raios solares com frequência, nossa pele pode desenvolver problemas, inclusive melanomas, cânceres, por ação da luz UV, ultravioleta. Essa luz também rota as ligações dos aisladores com tecnologia de polímeros orgânicos, causando perda das propriedades e uma série de perdas que não nos interessam nem um pouco. Os cálculos de PDM han convertido em los elastômeros mais aplicados na produção de material de coberta polimérica aislante, no princípio. Por quê? Não é uma maldade. A silicona, 50 anos atrás, era um material muito caro. A silicona não tem origem na química de petróleo. E EPDM, sim, EPDM vem do petróleo, é uma química mais conhecida. A silicona vem da química de silício, das rojas de silício que são cambiados em silício metálico, e silício metálico é transformado em silicona. E silício metálico não é transformado apenas em silicona, também é transformado em microchips, né, que vão em nossos móveis, que vão em nossos computadores, e, portanto, é muito caro o silício metálico, e, portanto, é muito caro ser silicona. Hoje, o mercado de silicona global é muito maior que 10 ou 20 anos atrás, e faz com que essa especialidade química
não seja mais tão custosa como era 20 anos atrás. Portanto, hoje há um equilíbrio de preços que faz com que a tecnologia da silicona seja vantajosa frente à tecnologia de EPDM. Pero EPDM não é o mais malo de todos os polímeros orgânicos, não. O EPDM foi a escolha inicial, o eleito inicial para este tipo de uso, justamente porque dentro de los orgânicos é o material que mais resiste a UV. Sim, resiste melhor a UV do que polietilenos, resiste melhor a UV do que poliamidas, resiste melhor a UV do que epóxi e muitos outros materiais poliméricos. Não se tem tanta resistência a UV quanto o EPDM, mas a silicona é muito melhor. E mesmo sendo melhor do que os outros polímeros orgânicos, o EPDM ainda é ineficiente para este uso. Não só isso, muitas vezes o EPDM é misturado com outros cálcios para baixar o custo do EPDM. E muitas vezes é difícil saber com que cálcios são misturados, mas algumas vezes há mesclas de EPDM, mesclado EPDM com borracha natural, ou EPDM com SBR, que é outro cálcio orgânico, e isto baixa a qualidade e a resistência do EPDM a UV. Durante anos, houve uma guerra clássica entre silicona e EPDM, e creio que hoje a tecnologia de silicona, se não for mais barata do que a tecnologia de EPDM, está no mesmo nível, mas tem ganhos técnicos muito superior quando se trabalha com a silicona. EPDM, como já disse, é um cálcio orgânico, uma tecnologia de elastômero da química orgânica, e uma das principais diferenças que há entre EPDM e silicona é sobre o aspecto da superfície do material. A silicona tem uma capacidade quase única de repelir a água na forma líquida. Ou seja, se há água líquida na superfície de uma silicona, esta água não é bem-vinda e acaba sendo repelida dessa superfície. E quando se trata de EPDM, não temos esta mesma comportamento. E esta facilidade de se limpar, se lavar a superfície da silicona é muito bem-vinda nos equipos que se utilizam na rede elétrica. Então, para melhorar essa característica no EPDM, alguns fabricantes desenvolveram uma mescla de silicona com óleo de EPDM, cálcio de EPDM com óleo de silicona. E esse óleo de silicona se migra, se move para a superfície e faz com que a superfície do aislador ou do produto fabricado com este material se torne mais hidrófobo. Esta característica, infelizmente, não dura para sempre, porque com o passar dos anos, passar dos meses, passar das semanas, dependendo da temperatura, da quantidade de dilúvio que se tem, este óleo de silicone que está na superfície é lavado para fora do material e o que sobra é somente o cálcio original, que é o EPDM. Portanto, sim, a princípio, a mescla é boa, mas com pouco tempo de uso se perde as características iniciais. Uma coisa que é bastante importante, falamos sempre de polímeros de polietileno, polímeros epóxi, polímeros de silicona, polímeros de EPDM. Mas quando fazemos isso, pensamos sobre os polímeros, o polímero sozinho, o polímero sem outros ingredientes na composição,
não há praticamente magia nenhuma, não há tecnologia de polímeros sem cargas, não há tecnologia de polímeros sem aditivos. São as cargas e os aditivos que fazem com que todos esses materiais puedan ter todas as propriedades necessárias no final. Portanto, muitas vezes, eu vi alguns fabricantes ou algumas concessionárias determinarem que necessitam de um cálcio de coberta de silicona com muita silicona, 100% silicona. Não é bueno. Não hace bem para aislador uma cobertura de 100% silicona, porque a silicona não tem resistência mecânica a nada. A nada. Silicona sem cargas, silicona sem sílica, silicona sem HH, alumina trihidratada. A silicona necessita outras coisas em sua composição que fazem com que a silicona se converta em um bom composto isolante para se fazer aisladores, descarregadores, cobertas para cable, não importa. O que importa é que não se trabalhe com a silicona pura. Os plastificantes, os retardadores de llama, os fotoestabilizantes anti-UV, tanto para a silicona, quanto para a EPDM, quanto para todos os outros polímeros que são usados, necessitam ser mesclados com estes ingredientes que vão fazer com que o composto funcione bem. Então, vem a segunda pergunta que normalmente me fazem. Ok, eu compreendo, a silicona, o EPDM não pode ser puro. Quanto de materiais ou de outros materiais tenho que ter para garantizar a qualidade do meu material? Depende. Depende das condições do meio ambiente que aquele aislador vai ser instalado. Por exemplo, para mim, personalmente, eu penso que uma das características técnicas fundamentais do material aislante polimérico é a resistência ao ensaio de tracking, ao ensaio de encaminhamento elétrico e erosão. É um ensaio simples, hoje se pode fazer em muitos laboratórios, dura de 3 a 6 horas no ensaio e se vê se o material se classifica em 1 kV, em 1,5, 2 kV, 3. As normas internacionais dizem que para as redes elétricas que se vão estar submetidas ao meio ambiente, se necessita estar a 3, algumas normas falam de 3,5 kV. Está um pouco comum se solicitar, em alguns casos, que o material seja resistente a 4,5 kV, em alguns lugares 6 kV. Faz sentido, Rodolfo? Depende. Em casos, faz algum sentido, sim. Quando você cambia para redes de muito alta energia, tensão, muito alta tensão, como redes de 500 kV ou mais, é comum que se exija, que se aumente a proteção do material de coberta e passa a se exigir que se tenha 4,5 kV. Se você vai construir um material, um cálcio com 4,5 kV de resistência ao encaminhamento elétrico e erosão, você necessita pôr uma quantidade um pouco maior de HH, que é das cargas que se utilizam classicamente em aislamento. HH, com um pouco mais de quantidade, modifica o preço. Uma boa carga de ATH, de HH, pode ser, dependendo da época do ano, mais cara do que a própria base de silicona. Nem sempre se carrega mais o composto com aditivos para baixar o preço. Alguns aditivos, algumas cargas são muito mais caras do que a própria silicona. E isso pode fazer com que o composto fique mais custoso.
tudo bem, o fabricante de composto vai vender um composto mais caro para o fabricante de aislador, e o fabricante de aislador vai vender um aislador mais caro para as concessionárias. Pero não é só isso. Quanto mais ATH se põe em uma formulação, em uma composição de silicona, mais difícil é trabalhar, moldar, maior é a perda do fabricante que hace aisladores e descarregadores com esse tipo de composto mais carregado. Não é muito bueno de trabalhar com isso. E como as perdas são maiores, o tempo de fabricação de aisladores são maiores, há uma baixa produtividade. E esta baixa produtividade aumenta ainda mais os custos. Então, se não há uma necessidade real, se não está em um ambiente tão contaminado, se não se está trabalhando em uma linha tão de voltagem tão alta, muitas vezes o aislamento de 3,5 kV é mais que suficiente. Então, há que estudar caso a caso. Muitas vezes, quando uma companhia diz quero que minha composição de silicona tenha por lo menos 40% de ATH. É uma boa quantidade? É, mas quando se faz essa exigência, tem que ter em mente que não estarás trabalhando com os aisladores mais baratos, porque há a possibilidade de se estar trabalhando com um composto mais caro e um composto menos produtivo, que vai fazer com que, no final, os aisladores poliméricos e também os descarregadores e outros produtos que utilizam esse tipo de silicona, no final, se custem muito mais do que normalmente se paga para o mesmo aislador fabricado com a tecnologia de menos de 40% de ATH. Lembrando que, mais do que o mesmo que falei, que os aditivos e as cargas são muito importantes, e que são elas que vão permitir que nós tenhamos as propriedades que nos interessam. A resistência à fadiga, a resiliência, a memória do cálcio, do composto, a recuperação a largo prazo, resistência a impactos, as gases e líquidos, resistência química, dureza, aislamento elétrico, adesão de metal no cálcio no metal. Tudo isso depende do tipo de propriedades que conseguimos em nossos compostos através do uso dos aditivos e das cargas. Aqui só para ser uma comparação justa entre as tecnologias mais utilizadas para cobertas de los equipos, nós teremos a resistência a UV, que na silicona é considerada excelente. No EPDM, quando comparada a silicona, é considerada mala, quando comparada aos outros cálcios, média a buena. E o EPDM com óleo de silicona, que é malo. O aislamento elétrico, a resistência térmica de silicona é excelente, do EPDM é malo, e do EPDM com óleo de silicona, também azeite de silicona. Eu falo óleo é brasileiro em português, para vocês, azeite de silicona. A hidrofobicidade, que é excelente em silicona, é ruim, é malo para EPDM, mas também é excelente para EPDM com azeite de silicona. Por que azeite de silicona torna o EPDM melhor? Por aquela característica que eu falei da migração do azeite para a superfície do polímero, fazendo com que a hidrofobicidade seja boa em princípio. Pero, recordar sempre que, com o passar do tempo, em alguns casos poucas semanas, em alguns casos meses, se tem a perda desta hidrofobicidade, porque se perde a azeite. Bajas temperaturas, excelentes para silicone. Para EPDM depende. Se for bajas temperaturas até menos 40 graus, ok. Se passar de menos 40 graus, baixar ainda mais, ele falha. O mesmo para EPDM com azeite de silicona.
resistência a impacto, permeabilizante, resistência à compressão, são todos muito parecidos. O EPDM é excelente para resistência à compressão, e o EPDM com aceite de silicona também. Generalmente, em características mecânicas, o EPDM, quando não está degradado, é um excelente cálcio. Pero para as características, sobretudo da resistência química e resistência UV e resistência à temperatura, o EPDM não é bueno. Não para a aplicação que temos na área elétrica. Uma característica muito importante de se comparar é que a luz do sol tem uma energia, o fóton, de 398 kJ por metro. A ligação carbono-carbono, que é a ligação mais importante que há nos polímeros orgânicos como o EPDM, é de 346 kJ por metro. Mira, se temos um raio de luz, um fóton, que se colide com uma ligação química de carbono-carbono, uma ligação química de EPDM, esta energia é suficiente para fazer com que esta ligação, que este link químico se desfaça. E quando olhamos para os polímeros orgânicos, praticamente todas as ligações mais importantes estão acerca ou abaixo de 398 kJ. Quando vamos para a ligação silício-carbono e silício-oxigênio, que são as ligações mais importantes que há em la silicona, podemos ver que estas são da ordem de 418 a 445 kJ por metro. Ou seja, um fóton de luz que colida com essas ligações não tem energia suficiente para fazer com que essas ligações se rompam. E por isso a estabilidade da silicona UV é uma estabilidade muito grande. Se pode fazer poucos danos de UV em material de silicona. O mesmo também serve para resistência à temperatura, porque se tem alta resistência de energia de ligação química, significa que se a energia vier na forma de temperatura, também pode suportar mais temperatura ou uma temperatura por mais tempo, uma temperatura alta por mais tempo. E, de fato, os polímeros de silicona são excelentes para trabalhar em altas temperaturas ou temperaturas que cambiam. Já o polímero de silicona se faz isso muito fácil. Mas já o polímero de EPDM não tem esta habilidade que observamos na silicona. E o que se passa? Rodolfo, mas se rota uma ligação química ou outra, isso não é um problema, porque se envelhece um polímero tão rapidamente. Aqui eu tenho uma ilustração que mostra para nós o que se acontece quando uma ligação polimérica, quando um polímero, vamos ver aqui, não gostei, vamos voltar, sim. Se mirarmos acá, veremos pH PH para mim seria um polímero novo, um polímero íntegro. Quando someto a uma energia, por exemplo, V, pode fazer com que a ligação química se rote e separe o polímero do restante do material. Quando isso acontece, nós produzimos o que chamamos de radical livre. Radical livre era um dos elétrons da ligação que ficou em cima do polímero, um dos elétrons da ligação que saiu, por exemplo, com hidrogênio, não importa. Se desfez uma ligação química. Ok. Qual é o próximo passo? Os polímeros, o carbono presente no polímero de EPDM, por exemplo, ou um polímero orgânico qualquer, polietileno, não importa, ficará sobre o carbono daquele polímero com este radical. E carbonos são muito maus para suportar radicais livres. Fica uma loucura. É como um adicto em drogas. Ele necessita se desfazer daquele mal-estar. É uma loucura. O átomo está em uma situação muito, muito desconfortável.
para voltar ao normal, ele fará de tudo possível para passar aquele radical livre para outra espécie química. E uma espécie química que recebe radicais livres com certa habilidade presente na natureza é o gás oxigênio. E temos oxigênio na atmosfera suficiente para fazer a ligação com este radical polimérico. E se forma um radical oxpolimérico. É mais estável, mas este radical tem a tendência de entrar numa espécie de reação contínua, na qual esse radical joga o radical para a ligação de oxigênio e depois para a próxima ligação de carbono, fazendo uma reação em que o carbono separa, o oxigênio separa a hidroxila, que sai um polímero hidroxilado, ou um polímero com um novo radical. E esse radical vai gerar uma molécula, vai se combinar com a água, vai se gerar outro polímero hidroxilado, e a reação vai continuar de maneira cíclica, fazendo com que cada vez mais saia um polímero um pouco menor, e esse polímero vai reduzindo o tamanho da cadeia dele, até que se esgote toda a cadeia, porque a cadeia fique muito pequena. Quando a cadeia reduz de tamanho, as propriedades do polímero cambiam. E, então, visualmente, o que nós observamos é o que chamamos de envelhecimento do polímero. Cambia a cor, surgem as gretas, surgem os defeitos, as perdas de resistência mecânica, as perdas de hidrofobicidade, e o material não aísla mais também como aislava, e não protege o núcleo dos para-raios, dos descargadores, dos aisladores, como hacía no começo. Então, basicamente, o que necessitamos é não entrar nesse ciclo de decomposição que pode se dar início por conta de raios ultravioletas. Rodolfo, podemos usar moléculas de proteção UV? Sim, podemos. Existem moléculas, como as moléculas que usamos em nossa pele, aplicando anti-UV, um protetor. Há também moléculas protetoras de UV que podemos usar nas formulações dos polímeros orgânicos. A indústria automobilística, dos automóveis, recorrem a este tipo de tecnologia o tempo todo, porque nem tudo se pode ser em silicona. Não vou ser uma peça de impacto como um para-choque em cálcio, não se faz possível. Tenho que usar um material mais rígido, e não há silicone rígido. Então, como se resolve? Se utiliza moléculas protetivas. Estas moléculas, tal como as moléculas que usamos em nossa pele, são caras, são custosas. Este é o ponto que quero chamar a atenção. Há possibilidade de fazer, sim, polímeros de EPDM, compostos de EPDM, muito buenos para aisladores, utilizando todos os tipos de recursos de aditivos que há no mercado para prolongar, fazendo que o EPDM se torne tão hidrofóbico quanto o silicone, fazendo com que o EPDM se torne tão resistente ao UV quanto a silicona é. O problema é que esta composição vai ficar tão cara quanto ou mais cara que uma composição de silicona. Então, por estas dificuldades, por estas limitações tecnológicas que vêm com a tecnologia de EPDM, o mercado foi cambiando de uma maneira natural e selecionou as siliconas, os compostos de cálcio de silicona, como os materiais mais adequados para desempenhar esta função de aislamento, de cobertas para equipos que são permanentemente expostos à radiação e poluição. Por isto, não se ouve tanto hoje, não é tão comum que se busquem
ou que se comercialize equipos de PM. Existe fabricante que não cambiou a tecnologia, pero não somos mais presentes no mercado. Uma outra característica bastante importante da silicona é que sim, a silicona também envelhece, mais lentamente, mas envelhece. Também se perde a capacidade de hidrofobicidar momentaneamente, pero a silicona tem uma característica interessante, ela consegue recuperar a hidrofobicidade que se perdeu. Como assim, Rodolfo? Como se recupera? Se perdeu, está perdido. No caso da silicona, nem tanto. As cadenas superficiais, ou as cadenas de silicona da superfície do material que sofre agressões químicas ou até agressões de UV ao longo do tempo, elas podem fazer reações com uma espécie de silicona pequena, silicona de menores cadenas livres que se movimentam internamente no caucho de silicona e, eventualmente, essas cadenas vão para a superfície e encontram a parte danificada, fazem uma reação química com a parte danificada e recuperam o material, fazendo com que a vida desse material se estenda um pouco. Por que um pouco? Porque não é para sempre. Essas cadenas menores que podem se movimentar livremente também acabam. Uma hora não há mais cadenas livres para recuperar. Então, se estende um pouco a vida do material, mas não é infinito. Como nada neste universo é infinito, a vida da silicona também não é. Mas dura muito mais. E existe ainda uma outra característica muito interessante da silicona, que é a transferência de hidrofobicidade. Como assim? Estas pequenas moléculas de silicona que se movem dentro da silicona, se acaso tem, por exemplo, uma poluição qualquer, um pouco de polvo que se deposita na superfície da silicona, estes silicones menores são capazes de revestir a partícula de poluição, e essa partícula de poluição necessariamente agora se torna hidrofóbica por causa dessa transferência de silicona para sua superfície. Essa característica também é limitada, não é para sempre, porque uma hora essa silicona irá acabar e não se poderá mais revestir. Mas por algum tempo teremos essa transferência para camadas de poluição na superfície do material, que pode trazer uma sobrevida maior para os equipos. Aqui temos uma imagem que mostra um pouco desta capacidade de recuperação. Muitas vezes, há uma experiência que podemos submergir um corpo, um espécime de prova em água contaminada, e com o tempo tem um cálcio que tem uma hidrofobicidade boa, forma gotas bonitas na superfície, pero depois de água contaminada não se pode mais ter a mesma capacidade hidrofóbica, se perde. Pero se aguardarmos algum tempo, muitas vezes horas ou 24 horas, fora da água contaminada, podemos observar que a superfície volta a ser hidrofóbica, por causa desse fenômeno que eu falei com vocês. O mesmo pode acontecer com a silicona por exposição a campo eletromagnético. Algumas vezes o campo eletromagnético pode ser com que a silicona perda momentaneamente a hidrofobicidade, mas a silicona tem a capacidade de retornar a hidrofobicidade. O EPDM não. O EPDM, uma vez que perde a hidrofobicidade, é uma perda permanente e irreversível. Um outro tema que se tem a respeito dos aisladores e dos descarregadores poliméricos, de coberta polimérica, é a questão da umidade interna nestes dispositivos. Por quê? Se há água no núcleo do descarregador ou do isolador polimérico, há o risco de se perder a função de aislamento, as funções mecânicas, as funções elétricas,
se perde completamente, fora sem contar o risco de grandes acidentes neste tipo de condição. É mortal que a água se encontre no núcleo destes equipos. E a água se pode passar para dentro de desses equipos por três maneiras, por três fenômenos. O primeiro conhecido, e o mais perigoso, em minha opinião, é o fenômeno de capilaridade. O que é a capilaridade? Aqui temos uma pequena demonstração, um pequeno esquema que nos mostra que quando tem um fluido em contato com um capilar, a tendência desse fluido por tensão do fluido, por fenômenos de tensão, é fazer com que esse fluido permeie para dentro do capilar. Sim? E quanto mais pequena é a abertura do capilar, mais longe, mais distante o fluido consegue se encaminhar por esse efeito de tensão superficial. E o que se passa? Esta ideia pode ser aplicada quando pensamos em encontro de diferentes superfícies de material. Por exemplo, vamos imaginar o polímero, o metal e o núcleo de fibra de um aislador. Esses três materiais estão aqui: terminal metálico, coberta de polímero e núcleo de fibra de vidro. Há na área muito importante, na região muito importante, que estes materiais se encontram. Eles se encontram com o meio externo. Se o material não estiver perfeitamente aderido um ao outro, pode haver aberturas capilares que permitam o ingresso de água aqui para dentro por fenômeno de capilaridade. Nesses casos, quando se tem um contato íntimo, que não há adesão perfeita, que não há lacre, que não se veda perfeitamente estes espaços, a água se pode entrar e se espalhar para dentro do núcleo. E mira, em caso da silicona, ela é um material feito para não aderir em superfície nenhuma. Então, como garantizo que vou conseguir uma boa aderência? Há uma série de fenômenos que se podem produzir, físicos e químicos e tratamentos adequados para garantizar que se vai ter esta adesão. Estratégia de cada fabricante utilizar a forma que pensa que julga ser mais adequada, pero há como fazer. E há como fazer bem neto. Dá para se conseguir. Se consegue adesões de silicone em metal, em outros materiais, com relativa facilidade. Mas como eu que estou adquirindo e vou saber se as adesões estão perfeitas ou não. O problema de se testar a adesão é que quando se testa a adesão, se rota o material, se perde o equipo. Então, tem que fazer certos quantos testes amostrais para garantizar que todo o lote de equipos fabricados são confiáveis. Pero há por lo menos 2 ou 3 testes que se podem fazer para verificar a adesão das interfaces materiais destes equipos. Este é um teste que eu, personalmente, gosto muito de submeter os aisladores, porque há uma norma de ensaio de 100 horas, que é o nome do ensaio, no qual se extrai seções de aislador com 6 centímetros de altura, se ferve, se põe esse material para ferver por 100 horas em água com sal. Este vapor é recuperado para a concentração salina não cambiar durante o processo de fervura. E depois se seca a parte externa dos espécimes de prova e se leva essas espécies de prova por
para um circuito elétrico e se mede a corrente de fuga que há no material. E se houver algum problema de interface entre o núcleo e o cálcio, a água consólida preencher este espaço e cambiará totalmente o resultado do elétrico que se espera. E, portanto, se não passa no ensaio, significa que houve algum tipo de erro de fabricação e se pode rejeitar um lote que não passe nesse ensaio. Esse é um dos meus ensaios favoritos. Há também a estanqueidade, o problema de ingresso, de falha de estanqueidade, por decomposição do polímero aislante, da capa aislante. Mira, muitas vezes, quando temos um processo de fabricação de composto, de vulcanização, pode, se não for bem feito, produzir cavidades internas no material ou nas superfícies de contato do material. Bolhas, burbujas de ar que são incorporadas, microburbujas, que são produzidas e que ficam internamente no material. E quando esse material está em uma diferença de potencial elétrico muito elevado, você pode ter o que vocês conhecem melhor do que eu esse fenômeno, que se chama de descargas parciais. São pequenas descargas elétricas que ocorrem internamente na cavidade. Qual é o problema? O que isto pode ocasionar? Estas descargas elétricas frequentes vão generar alguma energia que se pode converter em energia térmica. A ATH, que está presente na composição do composto de cálcio, a hélio H3, na presença de energia, de temperatura, pode se decompor. É por isso que usamos, porque, de fato, ela se decompõe. Quando ela se decompõe, ela aumenta o prazo de vida de resistência elétrica, de resistência à llama, que os compostos têm. Quando ela se decompõe, ela produz um outro polvo branco, que é o óxido de alumínio, Al2O3, e também produz moléculas de água, H2O, no formato de gás. Pero, se a decomposição dentro destas cavidades de alumínio produzir H2O, e esse H2O não tiver para onde escapar, ela irá se depositar e formar pequenas quantidades de água interna no meu material. E se esta água for significativa, pode trazer problemas ao longo do tempo para o funcionamento adequado do equipo. Portanto, é bastante importante que o fabricante, quando produz um aislador, produz um descarregador com tecnologia de composto polimérico, se é silicone, se é PDM, não importa, tenha o cuidado de trabalhar de maneira que este tipo de cavidade, microcavidade, não seja formada durante o processo de produção. Há como observar essas cavidades, se forem grandes o suficientes, alguns ensaios de ultrassonido ou muitas vezes raio-x, de imagem de raio-x, se pode identificar. Se forem muito pequenos, dificilmente. Normalmente, recomendo que quando se hace os ensaios de interface, se aproveite o material polimérico da coberta e se faça muitos cortes, muitas secções no material, e se observe as superfícies das secções para se observar poros. É uma maneira de fazer esta verificação. E, por fim, existe o fenômeno de permeação, o terceiro fenômeno que poderia ser com que a umidade fosse para dentro do equipo. Podemos ver todo o polímero como uma membrana permeável, sobretudo nos cálcios. Por que sobretudo os cálcios? Os cálcios são essencialmente materiais porosos. Há muito espaço entre as moléculas de cálcio, entre uma molécula e outra. Esse espaço é tão grande,
que moléculas pequenas como a água podem entrar nessas cavidades, nesses espaços intramoleculares. Mesmo a silicona é hidrofóbica à água líquida, mas a água na forma de gás está muito distante uma molécula de outra e ela pode entrar nessas cavidades, nesses poros que se observa em material. E para que uma permeação ocorra, é necessário que exista um potencial para a permeação. A ideia da permeação é muito parecida com a ideia de uma corrente elétrica. Para que se estabeleça uma corrente elétrica, é necessário que tenha um condutor e que nos terminais desse condutor eu tenho uma diferença de potencial elétrico. Se há potencial elétrico, os elétrons migram de um lado para o outro. A ideia da permeação é muito parecida. O que necessito? Eu necessito que eu tenha um condutor, um local para permear, permeante, não vou agora chamar de condutor, mas necessito ter uma barreira permeante, necessito de um local que tenha umidade, um espaço com umidade, e um espaço sem umidade. Se isto acontecer, se este permeador for fronteira, o que se passa? Com o passar do tempo, 3 fenômenos irão ocorrer. Primeiro, a distorção, quando as moléculas do gás permeante se adequam à superfície, aos poros, se aproximam dos poros e à superfície do permeante. Depois, a difusão, que é quando as moléculas entram, de fato, por dentro da barreira, que já não é mais uma barreira. E a distorção, quando as moléculas se soltam do permeante e ocupam um espaço livre que há depois da barreira. Por que esses 3 fenômenos, a distorção, difusão e distorção, juntos, produzem o que chamamos de permeação? Por que faço questão de mostrar o fenômeno ocorrer para vocês? Porque não puedo, numa situação real, um equipo instalado em uma rede, impedir o fenômeno de distorção. Porque há umidade no ar. Não há como impedir ou decretar que ao redor de uma rede elétrica não exista umidade. Assim como não posso impedir que o UV atinja a rede. Então, a distorção não há como evitar. A difusão, muito menos, porque se ocorre a distorção, a etapa seguinte é que haja difusão. Entretanto, eu posso impedir a distorção de ocorrer. Por quê? Se elimino o espaço do outro lado, se não há uma câmara de ar para receber esta umidade nunca entrará para dentro do meu equipo. E como que eu consigo isso? Resolvendo o problema da adesão da superfície. De novo, se eu tenho uma superfície muito bem aderida, quimicamente aderida, não há espaço vazio, não há potencial de migração de molécula. E o processo se separa, se é barrado, é impedido durante o estágio de difusão. Ou seja, vou ter a distorção? Vou. Vou ter alguma difusão? Vou. Mas haverá distorção permitindo que a permeação ocorra? Não. Desde que garantiza uma boa adesão de superfícies. Portanto, esta seria a terceira forma de se ter um problema de ingresso de umidade. De fato, tanto a permeação quanto a decomposição de materiais são as que menos me preocupam, porque são as mais fáceis de serem controladas. O que mais me dá medo é quando realmente temos o fenômeno de capilaridade, porque é uma evidência de processos de fabricação descontrolados, né? Sem garantia de qualidade. Há alguns métodos de caracterização, agora para encerrar nossa palestra, né? Vamos falar um pouquinho de caracterização. Há 5 tipos de medições que
eu penso que são as mais comuns e também poneria elas como as mais importantes para o tema de materiais. E vamos começar pela medição da hidrofobicidade. Há duas técnicas, uma mais simples, outra nem tanto. Aqui estou mostrando para vocês, né, estou compartilhando com vocês, a questão de como é a visualização do material hidrófobo e do material hidrófilo. O material hidrófilo, aquele que não gosta da água, que empurra a água para fora, normalmente é a produzir gotas de água quando se tenta pôr em contato com a água. Pelos materiais mais hidrófilos, que têm atração pela água, costumam ser o que chamamos de filmes da água, não se produzem gotas. Dizemos que eles morram, né? Que eles têm a capacidade de morrer. Eu, em laboratório, uma vez resolvi fazer um teste, peguei 4 fabricantes distintos de aisladores e de descarregadores e testei seus invólucros. Então, fui lá, equipos novos que comprei diretamente de distribuidores que nunca tenham sido usados e removi uns quantas partes para fazer os testes. E quando medi o ângulo de contato, o grau de abertura de ângulo das gotas produzidas, observei que o composto de um dos fabricantes, que chamei de composto A, produziu ângulos de contato acima de 90 graus, 120, 118, característico dos materiais hidrófobos. Eram os outros 3 fabricantes que diziam que seus compostos eram de silicona. Quando se fez os ensaios, pegamos ângulos de contato, medimos ângulos de contato de 22 graus, de 60 graus, de 66 graus no máximo. Ou seja, não é uma característica de composto de silicone. Rodolfo, posso afirmar que este material é EPDM porque o ângulo de contato é menor do que 90 graus? Não, não posso. Mas posso afirmar que não é silicona. É uma mentira. Não é silicona. Ainda não sei o que é, mas certamente não é silicona. Não há como a silicona ter ângulos de contato abaixo de 90 graus. Não é uma característica da silicona. Mesmo uma silicona muito ruim, muito mala, teria bons resultados. Há ainda um teste um pouco mais simples, que não necessita de um medidor de ângulo de contato, que muitas vezes, para química, para laboratório de química, não é um equipo tão caro assim, se chama goniômetro. Mas o tensiômetro de gota pendente, tem uns nomes estranhos. Mas para o setor elétrico, muitas vezes não há necessidade de um investimento, de uma inversão tão alta para o teste, e muitas vezes pode ser de maneira mais simples. Há um guia de classificação no laboratório, STRI, sobre como fazer essa medida de uma maneira um pouco mais visual. Então, se especificou um tipo de borrifo de água, esse borrifo umas quantas vezes sobre uma determinada inclinação de normal, já normatizada, sobre as superfícies dos cauchos que se quer medir, e se compara o resultado com fotos do próprio guia. Então, essas imagens são extraídas do guia de STRI. E HC1 é o mais hidrófobo possível. HC2, um pouco menos. HC3 é hidrófobo, mas já não é mais tão bueno assim. HC4, HC5 e HC6 não são considerados hidrófobos o suficiente. Em verdade, são considerados hidrófobos. Eu saquei em meu laboratório 2 amostras de diferentes siliconas e
submetia a este teste e o resultado se pode mirar aqui. Composto A, composto B, são dois cauchos de silicona diferentes. Eu sabidamente sabia que era silicona e produzi o teste. E pode ver que a semelhança destas imagens com HC1 é muito cercano. Esta aparência pode, por essa questão de similaridade, afirmar que o composto A e o composto B são HC1. Generalmente, as normas indicam que se busque adquirir equipos que sejam sempre classe HC1 ou HC2, mas que se rejeitem as outras 4 classes, HC3, HC4, HC5 e HC6. É um teste fácil, necessita um pouco de treinamento para se acostumar com as visualizações, mas qualquer um pode fazer esse tipo de teste em casa. Há as análises térmicas, né? Há vários analisadores térmicos. Não vou perder muito tempo com DMTA, porque não creio que seja importante para aplicações elétricas. Nesse, se pode apontar ou direcionar para você se o material se comporta como um silicone, como um PDM, são diferentes, mas eu creio que é muito caro para pouca informação, tá? Pero TRA, este sim, eu super recomendo esta análise, porque esta análise permite, no caso de siliconas e EPDM compostos, que possamos determinar a macroformulação utilizada pelo fabricante. Qual assim a macroformulação? Eu consegui determinar os 3 principais ingredientes em quantidade num composto clássico de silicone e de EPDM. Quais são esses 3 materiais? O polímero, no caso de silicona, a silicona, no caso de EPDM, EPDM. A ATH, a alumina trihidratada, e a sílica. Esses 3 materiais se denunciam no ensaio de TGA e, para mim, é um dos ensaios mais importantes para saber, ok, é uma formulação equilibrada, tem chance de sucesso, mas, principalmente, para saber, o fornecedor está sempre me fornecendo o mesmo composto? Porque se o composto aprovado for diferente do composto adquirido, as propriedades finais vão cambiar. Por isso, para mim, é muito importante. Este é um ensaio de DSC. Este material que faz esse pequeno pico, que se podemos observar a 40 graus, esse comportamento é típico de la epidemia, porque é na região que se cambia o comportamento de cálcio para plástico. É como se abaixo de menos 40 graus, a EPDM não seja mais um elástico, e sim um plástico quebradiço. E podemos ver que os 3 fabricantes, B, C e D, que mostrei lá no início, tiveram o mesmo comportamento que é clássico da EPDM. Já a silicona não, a silicona tende a ser um degrau que se começa em menos 70 graus, e esse degrau se torna largo e se encerra em quase 0 graus. O que acontece? A EPDM não tem esse formato de pico mais bem definido, a TG é uma TG larga, na transição vítrea, e só abaixo de menos 70 graus, a silicona se torna um pouco mais rígida. Portanto, é uma maneira de diferenciar. De novo, então, eu posso assumir que estes 3 materiais dos 3 fabricantes B, C e D são EPDM? Caso que sim. Não há uma análise química aqui que determina que é. Mas qualquer especialista em polímero estaria convicto de que sim. Trata-se de um cálcio de EPDM. Mas não é uma prova, é uma evidência muito forte. Para provar, necessitarei de um outro ensaio
muito assertivo. Vou falar dele um pouco mais adiante. Gostaria de falar das análises térmicas de TRA, termogravimetria. Se trata de uma balança em um forno. Pongo meu material nesta balança, aqueço a uma temperatura na tarra de aquecimento constante, por exemplo, 10 graus Celsius por minuto. Ou seja, a cada minuto a temperatura sobe 10 graus, num contínuo, de uma temperatura ambiente até uma temperatura final. Normalmente, essa temperatura final para os cálculos poliméricos usados em isolamento é em torno de 700, 800 graus. E como se faz? Se a balança está medindo a massa, e se há decomposição térmica, automaticamente os fumos se vão embora, a matéria se perde e a massa se vai reduzindo, se vai cambiando. É o que podemos ver que está acontecendo aqui. De novo, tenho meus 4 fabricantes, A, B, C, D e E, e o que observo é que nenhum dos 3 são idênticos, nenhum dos 4 fabricantes são idênticos, mas há um bastante diferente. O primeiro fabricante, o fabricante A, a primeira perda de massa se demora mais para se converter. E depois que se converte, ela fica estável por um largo período para ter a segunda decomposição de massa. Esta primeira decomposição que ocorre em torno de 300 graus, ela é a decomposição da alumina. A alumina está produzindo água. Este peso que estamos vendo acá é a água que está indo embora. E mira, a silicona tem menos alumina do que os outros fabricantes, ou que penso ser a silicona, o fabricante A. Por que isso ocorre? Como disse, a silicona é mais estável à temperatura e ao UV. Então, não necessita tanta alumina, não necessita tanta HH para impedir a queima do material ou outros fenômenos para qual se usa TH. Então, você pode economizar no teor de TH e se utilizar na sílica, que é menos cara, e se conseguir um composto mais eficiente por um preço menor. Os outros fabricantes tiveram estratégias diferentes pela quantidade de ATH que se utilizaram. Mira, o primeiro é um pouco menos, né, o ABP, tem mais que silicone, mas menos que os outros dois. Há outro aqui que usou um pouco mais de ATH e há outro que usou muito ATH. Provavelmente, este que usou muito ATH teve o melhor resultado. Mira que a degradação do polímero supostamente de EPDM se demorou muito mais para acontecer. E também percebemos que nestes 3 materiais, o ângulo de queda que se observa, a taxa de degradação da matéria polimérica, é muito próxima de 90 graus. Mira nesse polímero que parece ser mais lenta essa taxa, a inclinação se diferencia de 90 graus. É típico da silicona, a silicona demora mais para se degradar. Como se trata de uma balança, eu posso saber que massa de material tem aqui, que massa de material se tem aqui, que massa de material se tem aqui. Portanto, posso saber quanta água se perdeu e quanto de polímero se recompôs. E, por fim, o que tenho aqui de resto, de material restante, são os óxidos, as cargas inorgânicas que foram adicionadas, menos o óxido de alumínio que foi produzido. Tenho que subtrair o óxido de alumínio que foi produzido pela alumina trihidratada. Ou seja, consigo determinar o teor de alumina trihidratada por cálculos estequiométricos, consigo medir diretamente por a perda de massa a quantidade de polímero que há, e, por fim, por descontar a carga de ATH das cinzas finais, consigo saber quanto de óxido de silício tem no meu material, quanto de sílica há no meu material. Os três principais materiais do meu composto. Não vou saber os outros aditivos que entram em teores muito pequenos, que provavelmente se degrada
em conjunto com o polímero, como antioxidantes, antioxidantes, mas são percentuais muito pequenos, abaixo de 1%, quando somados. Portanto, não se dá na diferença crítica da macrocomposição. Só para ficar um pouco mais claro do quão preciso é esta técnica, eu peguei 2 pedaços diferentes do mesmo aislador e fiz um TGA, e mira que esses 2 materiais que vêm do mesmo isolador passam praticamente, as 2 análises são praticamente idênticas, se sobrepõem com precisão. Há uma terceira análise de um composto de silicona diferente, e creio que a estratégia foi usar um pouco mais de alumínio e um pouco menos de sílica, porque mira que tem menor resíduo, mas isso liberou um pouco mais de água, mas mesmo assim são composições muito parecidas. É um dos ensaios que mais recomendo, e deve ser, minha opinião, deve ser executado sempre que se hace uma nova aquisição do mesmo suministro, do mesmo fornecedor, do mesmo fabricante, para saber se com o tempo ele tem mudado a composição. Personalmente acho importante, simples, rápido, barato, que é infrarrojo por transformada de Fourier. O infrarrojo por transformada de Fourier é o infrarrojo clássico que se aplica em materiais sólidos que não são transparentes. Os polímeros, por exemplo, não são opacos. Estes materiais são submetidos a uma técnica em que uma luz infravermelha toca várias vezes a superfície do material, e depois de tocar várias vezes esta superfície, vá para uma espécie de detector macrocromador, e esse detector vai analisar a luz de fonte de infravermelho antes e depois de tocar o material. E vai observar que algumas regiões de infravermelho que existiam não existem mais depois de tocar o material. Por quê? O material materiais sólidos, materiais gasosos e líquidos também, são capazes de absorver certas frequências de infrarrojo. E essas frequências são típicas de ligações químicas. Como as ligações químicas de cada molécula são sempre as mesmas para aquela molécula, é como se esse espectro de infrarrojo fosse uma digital daquela molécula. Portanto, cada molécula, cada material tem uma única espectro possível de infrarrojo. E o que estamos vendo aqui? Aqui estou mostrando para vocês o fabricante A, o fabricante B, o fabricante C e o fabricante D daqueles materiais lá do início. Mira que o único infrarrojo diferente, que tem bandas de absorção distintas, é do primeiro fabricante. E esse teste é muito rico porque quando compro um equipo de infrarrojo, é normal que em conjunto com o equipo, eu compre uma biblioteca de espectros de infrarrojo. Então, naturalmente, automaticamente, eu hago um ensaio de infrarrojo e automaticamente a biblioteca me diz com 99,8% de chance deste material ser um EPDM, ou 99,999% desta molécula ser uma silicona. Então, você não necessita de um especialista em infrarrojo para saber se o material é ou não é um EPDM ou uma silicona. O próprio equipo diz, aula isso para você na biblioteca. E não há dúvida, aqui sim posso cravar
sem medo de errar, que se trata ou de EPDM, ou de silicona, ou de qualquer outro polímero que esteja à disposição. Rodolfo, é fácil fazer o infrarrojo? É rápido, sim. Na medição não toma mais do que 2 minutos do equipamento. Pode demorar um pouco mais para se preparar a amostra, a prova, mas o ensaio em si, 2 minutos, e se tem o resultado final. É caro. Não é uma análise química das mais caras, não. Um infrarrojo, uma análise de infrarrojo, no Brasil, hoje, custa algo como R$200, para ter ideia, em dólares, você deve dividir por 5, que vai dar uns $50, mais ou menos. Por aí, uma análise. O equipo é caro, se for investir para comprar o equipo, nem tanto pelo equipo, sim, mas a sala, o ambiente onde se instala o infrarrojo, há muitas características de ambiente, características técnicas que se tem que cuidar. A umidade, a temperatura, o ambiente de se instalar o infrarrojo pode ser muitas vezes mais custoso do que o próprio infrarrojo. Mas são equipos comuns, qualquer universidade deve ter 1 ou 2 ou 3 equipos de infrarrojo. Não se é difícil de contratar este tipo de ensaio. E, por fim, estou em uma situação que não tenho acesso a infrarrojo, não tenho acesso a TGA, não tenho acesso à hidrofobicidade, mas estou morrendo de medo de ter recebido, de ter adquirido equipos malos. Há como identificar de uma maneira simples, robusta, se trata de um composto de EPDM ou um composto de silicona? Eu só necessito de fogo, um isqueiro. Não sei como se abre isqueiro. Na fonte de fogo, que nem aquelas que se usa para acender os cigarrilhos, necessita apenas de uma fonte de fogo e necessita de um pedaço de los materiais. E põe o material para queimar. Cuidado com as mãos, com os dedos, mas põe o material na chama, espere alguns quantos minutos e observa. A queima da silicona é uma queima lenta, não é rápida, é muito demorada. E generalmente não produz humos escuros, são humos brancos, é pouco. Blancos é pouco. E a cinza da queima, o material de queima, se torna esbranquecido, um grés claro. Não é grés escuros, um grés muito claro. Como você pode observar no composto A dos nossos 3 fabricantes. Mira, composto B, C e D, agora depois de infrarrojo, posso admitir, são todos de EPDM. Quando se queima, primeiro, há um odor característico que lembra eu não sei em espanhol, vela, como parafina, quando se queima parafina. É um odor típico de coisa, de plástico queimado, é fedido. A silicona não tem esse odor. Os humos são enegrecidos, são humos escuros. Generalmente se queima rápido, com facilidade. E, por fim, o teor das cenizas, do material de decomposição térmica, são escuros, castanhos escuros, todos eles, ou negros, típico da degradação de composição do EPDM. Rodolfo, não é um teste que pode produzir um relatório, não há norma? Sim, é verdade. Mas te dará apontamento para te dizer, não suba este equipo e procure um laboratório para ter certeza, para se garantizar de que tens de fato o que quis comprar. É um teste rápido, não tem custo, se perde uma peça para fazer o teste, mas é uma maneira de se garantizar.
Existe o teste de chama normatizado pela UL 94, é uma norma norte-americana, e normalmente se exige que os compostos poliméricos para linhas de alta tensão sejam classificados como V0, Vertical Burning. A prova é feita em materiais instalados na posição vertical. Esse mede o tempo de queima, é um ensaio muito bonito de fazer, demorado, não é simples. Se pode montar o ensaio em seu laboratório, observando as necessidades da norma, mas também se pode comprar um equipo pronto, o L94, e fazer um ensaio direto no equipo. E, por fim, não está dentro das provas que havia listado no início, mas só para falar rapidamente que a minha mente elétrica, para a minha característica, a propriedade mais importante de qualquer composto polimérico, não importa se é silicona, não importa se é PDM, tem que atender sua exigência de encaminhamento elétrico e erosão. As normas internacionais fixam a medida em 3,5, dependendo da norma, kV. Mas há prática de 4,5 e 6 kV para algumas situações especiais, como já falamos anteriormente. Esta é uma imagem, são 5 corpos de prova, 5 espécimes instalados no equipo. Uma substância contaminante é aplicada no eletrodo superior, a 50 milímetros de separação entre eletrodo superior e inferior. Se submete os 5 espécimes ao mesmo tempo ao ensaio, e se aplica tensões que se podem cambiar de 1 até 6 kV. E o que se mede? Se há uma corrente de fuga estável e mínima que caracteriza o que chamamos de encaminhamento elétrico, que é a formação de um caminho preferencial condutivo entre os eletrodos por ação da contaminação da eletricidade, ou a erosão do espécime, que também pode acontecer. Se prepara os corpos de prova da mesma maneira que se preparam os aisladores, através de técnicas de prensagem de temperatura. Não se pode tirar os compostos diretamente de los aisladores, portanto, há que se analisar a matéria-prima. E, depois de preparados os corpos de prova, são instalados e medidos. Este grupo de 5 corpos de provas, de 5 espécimes, foram ensajados a 6 kV. Mira que estão íntegros, com baixíssimo teor de erosão, o material que eu preparei, que para mim é um dos melhores aislantes que consegui produzir até hoje. Estes materiais são todas siliconas, que foram ensaiadas e que não passaram. Se há perfuração em qualquer corpo de prova, o material está reprovado. E se a erosão atingir 25 milímetros de comprimento, mais de meia altura entre os eletrodos, também se reprova. Então, escolhi aqui 3 materiais que não foram bem no mesmo ensaio, que esse material foi muito bem, de 6 kV. E a diferença é a composição. A silicona é a mesma. Algumas considerações finais. Os métodos de prova de caracterização desta apresentação se centram em provas de compostos poliméricos aplicados a recobrimentos, a vestimentas externos de equipos utilizados em redes elétricas, como para-raios, aisladores. Sem embargo, tais métodos de prova poderiam aplicar-se a polímeros utilizando outros tipos de equipos. Ou seja, outros compostos e outros equipos podem ser estudados por as mesmas técnicas. Outros métodos de prova também poderiam aplicar-se a esse tipo de material, como as provas mecânicas que são aplicadas, as provas de alargamento, desramo, tensão de ruptura. Em outra oportunidade, também podemos abordar todos esses ensaios. O tempo aqui é curto e há muito que falar. E também há vários outros materiais poliméricos utilizados com outras funções
em equipos que operam em sistemas de energia elétrica, em diferentes tensões, com resina epóxi, encapsulados, poliéster, varilha pultrudada, isolamento de alambres e cabos, acessórios de rede. Há uma gama de testes que podem, métodos que podem ser únicos para cada um desses materiais. Então, quando se fala de polímeros, há muitas considerações que se devem ter em mente. Era o que eu tinha para falar, acho que falei demais, devo ter perdido um pouco do tempo, mas por hoje era o que tinha para... Por hoje era o que tenho para apresentar para vocês.